essa história, ela veio de muito longe. Ela veio de um lugar onde tudo era belo. A natureza era exuberante. Os pássaros voavam e cantavam alegremente. Os animais que lá viviam tinham uma vida feliz. Lá, as pessoas eram muito belas. Todas elas não, com exceção de algumas, eram ricas e finas. Mas, como nesta vida, nem tudo é assim tão belo, nem tudo é assim 100%, nestas terras também havia algo triste: a pobreza. E neste conto, neste dia, tinha um mendigo sentado ao tronco de uma grande árvore, uma árvore muito frondosa. E esse mendigo tinha em sua mão apenas um prato com grãos de arroz cozidos. E ele pegava um grão de arroz, admirava-o e levava-o à sua boca. Saboreava muito antes de degluti-lo. Este ritual todo é porque cada vez que ele olhava para o seu prato de arroz, ele sabia que aquele era o único alimento do seu dia. E assim ele ficou ali, um a um, aqueles grãos de arroz. E de repente, ele ouviu lá de longe, vindo o cavalgar de um cavalo. E foi aumentando, e este cavalo chegou bem pertinho dele e parou. Ele, segurando ainda seu prato de arroz, olhou para o lado, e o que ele viu? As 4 patas de um cavalo, que somente pelas condições de seu casco e de sua ferradura, ele viu que era um cavalo muito bem cuidado. E ele, aos poucos, foi levantando o seu olhar. O pelo daquele cavalo era muito brilhoso, e a sela dele era toda bordada em pedras brilhantes. E em cima deste cavalo estava um homem ricamente vestido. Tinha um manto muito lindo e no alto de sua cabeça uma coroa dourada. E ele ficou ali admirando aquela figura em sua frente. Abaixou a sua cabeça e ficou olhando para aquele prato com arroz. E de repente ele ouviu: Ei, você aí, dê-me um pouco do seu arroz. Ele olhou para aquele prato com arroz e ele não acreditou. Como assim? O rei do meu país pedindo do meu arroz? O rei do meu país querendo que eu divida o pouco que eu tenho com ele? Ele olhou bem para aquele arroz, pegou um grão de arroz e estendeu-o ao rei. O rei pegou aquele grão de arroz e também ficou olhando-o, admirou-o muito. Desceu de seu cavalo, foi até o chão, até o mendigo, e disse a ele: abra a sua outra mão. E quando ele abriu, o rei depositou em sua mão o grão de arroz. Fechou a sua mão e disse a ele: feche os seus olhos e só abra-os quando não mais ouvir o galopar do meu cavalo. Calmamente o rei voltou, montou em seu cavalo e saiu no galope. E foi silenciando, porque o rei foi cada vez mais se distanciando. Aquele cavalo foi cada vez mais longe. E de repente, um silêncio total. Neste exato momento, o mendigo abriu a sua mão. E abriu seus olhos. E a grande surpresa, porque eis que na palma de sua mão havia ali uma grande, uma bela, uma reluzente pepita de ouro. Ele olhava para aquela pepita de ouro e olhava para o seu prato cheio de grãos de arroz e caiu-lhe a ficha. E ele saiu, olhou para o lado, para a direção onde o cavalo foi galopando e foi até
atrás, correu e dizia: ei, ei, você aí, volte aqui, tome mais do meu arroz. Silêncio. Ele insistiu: ei, ei, seu rei, volte aqui, tem muito arroz aqui, pegue mais do meu arroz. Silêncio. Ele voltou e sentou-se. E aí, de repente, só veio o barulho do vento. E aquele vento que assoprava, farfalhar das folhas. E de repente, neste barulho todo do vento, veio uma voz até seu ouvido e disse-lhe: tudo de bom que o seu coração tinha, já me deu. A única pepita que tu tens em sua mão é o merecimento pela bondade de teu coração. Este é um reconto. Eu recebi uma mensagem, eu reescrevi, então é um reconto meu, Joyce Neia, versando sobre a partilha, a importância dela. Obrigada.